Temos aqui outra pergunta. Os que morrem criancinhas vão para o céu? Nossa resposta é que sim. Mateus capítulo 19, versículos 13 a 15, registramos aqui a atitude de Jesus com relação aos pais que traziam suas crianças para que Jesus as abençoasse. E por incrível que pareça, os discípulos, muito conscientes da sua lealdade ao Senhor Jesus, mas de modo impróprio, proibiram que as crianças se aproximassem de Jesus. Impedindo, Jesus se pronunciou sobre a atitude deles, que não era conveniente. Não era assim que ele queria. Não queria que as crianças fossem afastadas dele. Não impeçais de as crianças virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, uma criança que não usa da razão e ela vier a falecer, ela vai para o céu. E alguém perguntará: se ela não for batizada? Não há problema, porque agora o Papa Bento XVI decretou aí um dogma dizendo que não mais existe o limbo, que era o lugar suposto para o qual iam as crianças que não recebiam o batismo. Então não existe esse lugar chamado limbo, e Jesus declarou que as crianças são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Agora, há uma responsabilidade no ensinar as crianças. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Pais indiferentes, que não levam seus filhos à igreja, que não frequentam escola bíblica dominical, estão pecando contra seus próprios filhos, porque a educação religiosa é fundamental. Temos em Atos 8, versículo 36 a 38, quando uma pessoa pode receber o batismo nas águas. Ela deve ser uma pessoa que tenha já capacidade para discernir entre o certo e o errado, e que, ouvindo a palavra do Evangelho, ela obedece Jesus Cristo. E depois de crer, ela é batizada. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe foi pronta. Ele disse: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. De modo que o batismo de crianças não se justifica à luz da Bíblia Sagrada. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. É lícito, se creis de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muito bem, está em condições de ser batizado. Mas não se deve levar às águas do batismo uma criança recém-nascida que não tem a capacidade de poder discernir o ato e muito menos responder pessoalmente àquela pergunta que é levantada. Silva pergunta: devemos conversar e tentar trazer para a fé quem deixou de ser
evangélico e passou para outra religião, sim, devemos tentar, procurar convencer a pessoa, não por nós, mas com a palavra de Deus, que ela precisa retornar, porque ela apostatou da fé. Está no livro de Judas, nós encontramos este escritor bíblico dizendo o seguinte, versículos 22 e 23, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então ele está reportando-se aqui aos que se afastaram da fé, e agora ele aconselha que o seu leitor procure trazê-lo para a fé. Porém, se a pessoa for recalcitrante, então há uma recomendação do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 25, que quando a pessoa está endurecida, deve se afastar dela. Diz aqui, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quando a pessoa não aceita, então não deve haver essa convivência, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Diz o apóstolo em Romanos 16, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E ainda em 2 João, versículo 10 e 11, o apóstolo diz, se vier alguém com doutrina diferente, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem prática nas suas más obras. Temos aqui mais uma pergunta do Aparício. Ele diz assim, a Bíblia diz que temos que orar pelos santos. Quem são os santos? Quero dizer que os santos eram chamados os membros das igrejas cristãs nos dias do apóstolo Paulo. Diz ele, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui está um grupo de pessoas residentes na cidade de Corinto, que eram chamados cristãos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 15 e 16, declara o seguinte, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está,
sede santos, porque eu sou santo. Ora, essas pessoas eram pessoas vivas. Não há recomendação de se orar por santos mortos. Pessoas que já morreram, não ouvem nossas orações. Nós não devemos nos dirigir a eles pedindo sua intercessão, porque nós temos um advogado presente lá no céu. Está no livro de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. 1 Timóteo 2 e 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Os que morreram crentes em Cristo estão no céu, têm consciência do que ocorre em torno deles, são felizes, mas não têm conhecimento de nada o que ocorre aqui na terra. Não são dotados de atributos da onisciência. Não sabem o que ocorre aqui. Consequentemente, não podem ouvir o que nós falamos, nem atender, porque não tem conhecimento. É inútil. Você é recomendado a orar ao Senhor Jesus Cristo. João 14, 12 e 13. O que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei.